Olá, amigo Sudaca! Um dos times que mais marcaram época no futebol argentino, sul-americano e mundial. Será o tema deste programa os grandes esquadrões. La Máquina do River Plate de 1941 até 1947, mas depois da vinheta. Pois é, amigos, vamos falar da La Máquina. E tudo começou em 1931, quando o River vinha de uma sequia de 11 anos sem títulos. Aí os dirigentes resolveram investir num extremo muito habilidoso Sportivo Buenos Aires, que se chamava Carlos Pelcelli, por uma cifra recorde de 10 mil pesos da época. Daí saiu o apelido Milionários para o River Plate. E Carlos Pelcelli trouxe Félix Roldan, um vendedor de jornais que era fanático por futebol e com uma ideia. O River tem que investir na formação de jogadores e formar jogadores técnicos que tenham todos os fundamentos. Uma ideia bem moderna para a época, né? Em 1932, o time continuava sem títulos, aí resolveu investir mais ainda e trouxe Bernabé Ferreira, do Tigre, por 35 mil pesos. Novo recorde. Mas desta vez a tática funcionou para os Mijos, que venceu o campeonato com La Fiera, Bernabé Ferreira sendo goleador do campeonato. Em 1935, o trabalho de Félix Roldan começa a dar frutos. Saem das canteiras duas promessas, José Manuel Moreno e Adolfo Pedernera. Juntos com Bernabé Ferreira e Pelcelli, ganharam o campeonato de 36 e de 37. Esse caso é importante. Em 1939, depois de uma derrota do River para o Independiente, que era o grande time da época, com Arsenerico e companhia, perde o campeonato. Charro Moreno, que era uma das grandes figuras desse time do River Plate, jogou bem abaixo do que se esperava. Aí os dirigentes resolveram afastar Moreno pelo estilo de vida que levava Moreno. A verdade, Moreno era um bom vivan. E nós temos até a história aí sobre o Charro Moreno aí no Sudaca Brasil, vocês podem conferir depois. E aí os outros jogadores, revoltados com o afastamento de Moreno, resolveram entrar em greve. Aí os dirigentes foram obrigados a colocar os juvenis para jogar o Campeonato Argentino, para finalizar o Campeonato Argentino. E não é que eles começam a ganhar os jogos? E uma das grandes estrelas desse time se chamava Ángel Labruna. Esse time até ganhou o apelido de Los Guerrilleros. Em 1940, os jogadores profissionais, fizeram as pazes com os dirigentes. E aí se juntaram junto aos guerrilheiros e formaram um belo time, que em 1941 as coisas mudariam. Naquele ano, Félix Roldan morreu e em seu lugar assumiu as canteiras do River Carlos Pelcelli. E em seu lugar, na ponta direita de Pelcelli, assumiu um jovem que chamava Juan Carlos Muñoz, muito habilidoso. E começou o campeonato um pouco irregular. Mas aí Carlos Pelcelli, que tinha muito conhecimento, fala com o técnico Renato Cesarini. Coloca o Pedernera, que era um ponta, para jogar mais como centroavante. Aí começou a funcionar. Primeiro jogo contra o Independiente, 4-0, fora o baile. Aí ficou difícil parar esse time, né? Aí 5-1 no Boca depois. E na última rodada coroou essa grande campanha vencendo o Estudiantes de La Plata por 3-1 e título para o River. E o quinteto vencedor era Juan Carlos Muñoz, Charro Moreno, Pedernera, Labruna e De Ambrosi. Em 1942, o River Plate segue dando espetáculo. E depois de um jogo contra o Chacarita, em que ele goleia mais uma vez, o jornalista Borocotô, do Gráfico, apelida esse time como La Máquina. Naquele ano, o time vence o título e ainda vence na última partida o Boca, no La Bombonera. Mas tinha uma diferença naquele time. De Ambrosi sai e entra Félix Lustó, um ponta muito habilidoso que jogava pela esquerda. Daí temos a famosa composição de ataque do River Plate, que está na memória de todos os argentinos. Juan Carlos Muñoz, El Charro Moreno, Pedernera, Ángel Labruna e Félix Lustó. Mas para falar a verdade, esse quinteto jogou poucas vezes, apenas 18 jogos, e marcou a história do futebol argentino. Mas tivemos outros coadjuvantes que ajudaram nesses títulos de 41, 42 e 45 e nos vice-campeonatos de 43 e 44. É o caso de De Ambrosi, Carlos Pelcelli, que já depois virou técnico, e Alberto Gádio. Esse time também tinha outro apelido, Los Cavalheiros da Angústia. Porque demoravam muito para fazer os gols da vitória e sempre deixavam para o final. Às vezes, alguns jornalistas até falavam que tocava a bola demais, sempre um drible a mais, um toque a mais, tentavam enfeitar demais. Outros também falavam pela dificuldade que o time tinha de finalizar. Aí chegava no final, começava a desesperar e aí sim conseguia a vitória. Vale uma observação que El Charro Moreno saiu do time em 1944, depois de uma discussão com os dirigentes,
acabou jogando no México. Voltou em 1946, volta até fazendo gols, mas foi logo ali, naqueles últimos jogos de 46, que tivemos a última vez essa formação, que não foram muitas, essa formação famosa desse quinteto. No ano seguinte, Pederneiras foi embora. No seu lugar, saiu um garoto das canteiras, um loirinho muito habilidoso, que se chamava Alfredo Di Stefano, La Saeta Rubia. Em 1947, podemos dizer que esse foi o último título do River Plate dessa máquina, né? Pederneiras já não jogava, Munhoz já estava no banco de reservas e tínhamos a inclusão de Reyes, Alfredo Di Stefano, junto com Thiago Moreno, Labruna e Lustó. O ataque era mortal, fez 90 gols no campeonato e Labruna foi o artilheiro com 27 gols. Aí no ano seguinte, com a saída mais uma vez de Thiago Moreno do time, aí se desfez totalmente La Máquina. Mas se esse time jogou tão poucas vezes, por que tá tão na memória dos argentinos e na história dos jornalistas e tudo mais? Porque era um time diferente. Fazia do meio para frente um tipo de um futebol total, que nós vimos muito na seleção brasileira de 70 e na seleção da Holanda de Rinus Michels, na Copa de 74. Todos se movimentavam, buscavam espaços. Não havia uma posição correta para encontrar esses jogadores. Uma ideia que surgiu com Carlos Pelcelli e Félix Roldan de trabalhar os meninos nas canteiras, tinha uma filosofia de jogo e foi bem trabalhada quando chegaram ao time principal. Junto com isso, jogadores fora de série, que é difícil você reunir novamente no mesmo time. Lembrando que a Argentina tinha vários jogadores em alto nível naquela época. Tanto é que o San Lorenzo, o Independiente, o próprio Boca estavam sempre disputando os títulos ali. E como jogavam, amigo? Os times jogavam normalmente num 3-2-5 ou um 3-2-2-3. E o time base era Soriano, goleiro peruano, que já estava no gol dos 1000 já há anos. Depois vieram Barrios. E por último, a lenda Amadeu Carriço, que começou sua carreira ali. Na defesa, dois centrais muito fortes na marcação, Ferreira e Vagui. E Iacono, que marcava o ponto esquerdo do adversário, mas só compunha essa defesa. No meio de campo tinha Rodolfo e Ramos, que protegiam a defesa para que os 5 da frente fizessem suas peripécias, né? Mas tinham a ajuda dos pontas e da boa rotatividade que esse time tinha, né? Os 2 pontos do lado direito, Juan Carlos Munhoz, era muito habilidoso, rápido e voltava para ajudar na marcação. Do ponto esquerdo, Félix Lustó, muito habilidoso, que ajudava também na marcação. O insider direito, é que assim que ele se pronunciava, era o Moreno, um tipo de 8 que cobria todo o campo, né? Thiago jogava em todas as posições, se preciso, que era exatamente a exemplificação desse time do River Plate. O insider esquerdo era Ángel Labruna, que chegava fácil, tinha um pique rápido, curto, mas com um chute muito forte e fazia muitos gols, mas construía jogada também. E seu centroavante era Adolfo Pederneiras, um falso 9, um ponta de origem, que carregava muito bem a bola e por isso desmarcava com facilidade. Jogava muito. Jogou mais recuado aqui e confundia a marcação. Em linhas gerais, amigo, esse time marcou época. Aquele time é a exemplificação de um futebol total, um futebol que está mais preocupado em atacar, em dar espetáculo. E tinha os personagens corretos para fazer isso. Não só uma ideia de jogo, mas tinha grandes jogadores ali para trabalhar. Antes, amigo, eu peço para que vocês deixem o seu like, por favor, para que a gente continue fazendo esse tipo de conteúdo, que dá muito trabalho, é pesquisa, né? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal Sudaca Brasil. Tudo sobre futebol sul-americano você assiste aqui. Gente, muito obrigado a todos, fique com Deus, até a próxima.